Boa noite a todos. Boa noite. Olha, o povo comeu feijão com jaraqui hoje. Hoje é exatamente 21 de março de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Hoje a nossa querida Cecília, a nossa pequena notável, né? Infelizmente não pôde se fazer presente, que está gripada. Mas nós temos aqui a nossa irmã Osa, que irá fazer a nossa harmonização musical. E logo depois a nossa irmã Lígia irá fazer a nossa prece de gratidão. Então vamos iniciar o nosso estudo da obra Missionário da Luz, retomando o capítulo 7, intitulado Socorro Espiritual. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos 1000 enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em teu campo a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, Senhor. Jesus amado, somos gratos por poder estar mais uma vez aqui, reunidos em torno de sua palavra, sabendo por isso, você está presente entre nós. Abra o nosso entendimento,
Agradecemos a equipe espiritual que preside os trabalhos do EOS e pedimos que intua a Conceição, que mais uma vez vai dirigir esse estudo. Somos gratos por essa doutrina consoladora e gratos por poder vislumbrar a vida no mundo espiritual trazida por André Luiz. Gratos te somos. Obrigada, meninas. Que saudade da nossa continuista, né? Mas olha só, nós temos aqui um pedido de mãe. A senhora Justina, lembra? Encontrou o senhor Alexandre e ali ela falou da situação do filho dela, que estava muito grave, o senhor Antônio, que ele estava ali acumulando preocupações desnecessárias e que ele iria se romper, tu lembra? Com AVC, não era isso? Ele ia ter um AVC, então e naquela noite em particular, ele levou muitos problemas para a cama, mas ela fala que uma coisa interessante, quando ele diz assim, ó, e hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Então o caboclo não vai aguentar não, vai ter um AVC, estava na programação, é um processo expiatório? Não, é encrenca que ele arrumou. É por isso que a gente diz, quando a gente reencarna, existe um roteiro, existe um caminho, mas nós é que vamos traçando cada história desse roteiro. Então aqui nós temos um AVC desnecessário, por conta dos excessos de preocupações, e preocupações o que? Descabidas. Vamos lá. Então aqui ele já está desdobrado, o Alexandre já foi até a casa dele, já desdobrou, chamou ele à consciência para que ele fique lúcido, e eles vão tentar agora amparar esse rapaz, mas eles precisam de uma transfusão de uma energia de um encarnado, porque eles não precisam recuperar o corpo, então ele precisa dessa energia. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Vou voltar um pouquinho. Saudamo-nos todos ligeiramente, e o instrutor dirigiu-se atencioso à entidade que guardava atribuições de chefia. Francisco, precisamos aqui das emanações de algum dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. Então ele diz que ele precisa das emanações de algum dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. Vamos ver o que é isso aí, gente. Vamos junto. E ao passo que o novo irmão observava, cuidadoso, o agonizante, Alexandre ainda acrescentava. Quem é o agonizante aí? É o Antônio. Vamos lá. Conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. O dirigente dos socorristas pensou um momento e obtemperou. Olha só que interessante. Eles estão num caso gravíssimo, é preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. Olha que interessante. Fluidos materiais, tem que ser de alguém encarnado. O dirigente dos socorristas pensou um momento e obtemperou. Temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto irei buscá-lo, nosso grupo auxiliará sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética por meio da prece. Quantos nomes, né, gente? Então nós temos o moribundo, que é o Antônio. Vamos para a gente não se perder aí. O Antônio é o moribundo, filho da dona Justina. Confere? Que está bem ruim. E aí nós temos o Francisco. O Francisco é quem? Colaborador. Quem é o Francisco?
É o colaborador, é o chefe, não é verdade? Então esse é o Francisco. Aí nós temos agora, o Alexandre perguntou se teria alguém encarnado que pudesse ajudar com a doação dos fluidos. E ele disse que teria quem? Afonso. O Afonso. E ele diz, trata-se de Afonso. Enquanto irei buscá-lo, o nosso grupo auxiliará a sua ação curativa, emitindo força de colaboração magnética por meio da prece. Olha só aqui, os amigos espirituais. Pensa tu ter uma mãe chamada Justina no mundo espiritual. É por isso que o Chico dizia que prece de mãe arrebenta as portas do céu. Olha aqui o trabalho que a Justina, com um pedido a Alexandre, está fazendo para acolher esse filho. Francisco ausentou-se imediatamente. Nesse instante, a velhinha, como é o nome da velhinha? Justina. A velhinha aproximou-se do instrutor e falou respeitosa. Ela ainda se apresenta da forma idosa, mas não pensa que ela tem as fragilidades. Ela não está mais no corpo físico, é o corpo perispiritual que mantém com o vigor, se eu posso usar essa palavra, do espírito, tá? Então, nesse instante, a velhinha aproximou-se do instrutor e falou respeitosa. Se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas que repousam nos aposentos próximos. Olha só aí a proposta da Justina, da mãe do seu Francisco. Olha, já que a gente vai precisar desses fluidos, tem as filhas. Será que a gente não poderia usar os fluidos das filhas? Respondeu Alexandre delicadamente. Vamos ver. Não atenderiam as exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. Aí a Lígia está aqui, tia, a neta é desequilibrada. E quem de nós somos equilibrados mentalmente? Não é verdade? A gente é tudo perturbadinho. A gente está dizendo assim, puxa vida, à noite eu não posso nem ajudar nem com fluido. Por quê? Porque eu sou desequilibrada mentalmente. Eu não tenho um equilíbrio mental. Ele diz, olha, não atenderiam as exigências em curso nesse momento. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. Logo aonde? Santo Afonso. Só faltou colocar o nome de Santo Afonso. A mãe inquieta afastou-se enxugando os olhos. Tadinha. Porque o filho vai morrer antes da hora. Diria, né? Atendendo a sinal afetuoso do orientador, aproximei-me, observando o doente de mais perto, mantendo-me embora na íntima atitude de oração. E aí explicou Alexandre, porque ele está ali só observando a confusão. O rapaz vai desencarnar essa noite se não cuidar. O negócio está feio e a mãezinha está ali, tadinha, chorosa, né? Antônio é viúvo há 20 anos e está nas vésperas de vir ter conosco no plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. O Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. Ou seja, o seu Antônio vai desencarnar. Só que ele precisa de um tempinho a mais para resolver algumas encrencas. Olha que interessante. Olha a providência divina. Vamos lá. E fosse porque me detinha a observar o grupo de entidades que oravam silenciosas, ou em razão de pretender beneficiar-me com novos ensinamentos, o instrutor esclareceu. Então, o Francisco foi atrás do Afonso e deixou uma equipe de trabalhadores orando
para o senhor Antônio. E ali auxiliando ele parcialmente, mas ele precisa aí de um fluido, de um corpo orgânico para ter aí um time, um tempinho a mais para resolver algumas coisas que com certeza devem ser extremamente necessárias para que a espiritualidade possa ter todo esse trabalho. E está nas vésperas então de vir ter conosco, no plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente resolvidos. E fosse porque me detinha a observar o grupo de entidades que oravam silenciosas ou em razão de pretender beneficiar-me com novos ensinamentos, o instrutor Alexandre esclareceu. Temos aqui o grupo do irmão Francisco. Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Muitos companheiros consagram-se aos trabalhos dessa natureza, mormente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas. O grupo do irmão Francisco trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. E muitos se consagram ao trabalho dessa natureza, principalmente à noite. Olha que interessante. Quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas. Por que estão auxiliando o seu Francisco? Porque ele está no estado de sono. E ali consegue retirar do corpo e fazer o trabalho que deve ser feito. Então logo eles não vão poder fazer isso de dia. Esse trabalho é direcionado mais ao quê? À noite. Verdadeiro mundo de interrogações assomavam-me ao cérebro, a fim de solucionar as questões do momento. Contudo, compreendendo a gravidade dos minutos, em face da tarefa para a qual fôramos chamados, resolvi silenciar. Ele estava doido para fazer um monte de perguntas, mas o bom senso de te cala, André. Não decorreu muito tempo e Francisco voltava seguido de alguém. Tratava-se do companheiro encarnado a que Alexandre se referia. Quem era? O Afonso. Não houve oportunidade para saudações. O orientador, tomando-lhe a destra, conduziu imediatamente à cabeceira do moribundo, dizendo-lhe com autoridade afetuosa. Então ele pegou o Afonso, que também está encarnado, mas que nesse momento está desdobrado, segurou na mão do Afonso. Venha cá, eu vou lhe apresentar alguém, que é quem? O Antônio. E ele diz, tratava-se do companheiro encarnado a que Alexandre se referia. Então não houve oportunidade para dizer, olá, querido, tudo bem, seja bem-vindo. Não, corre porque o homem está para morrer mesmo. O orientador, tomando-lhe a mão, conduziu imediatamente à cabeceira do moribundo. Moribundo o quê? Vai viver muito ou vai viver pouco? Pouco. Dizendo-lhe com uma autoridade afetuosa. Vamos ver o que o Alexandre diz. Tá. Não, o Francisco está desencarnado, ele faz parte dessa equipe de espíritos. Aí encarnado é só o seu Antônio e o Afonso. E esse Afonso, o Francisco escolheu aleatório essa pessoa? Não, tanto é que a dona Justina disse assim, gente, não dá para pegar as filhas para doar esse fluido, porque ela está desesperada, que o rapaz deve estar... Eu que estou vivendo essa história de oxigênio agora, né, que a gente fica agoniada, vai faltar oxigênio, eu entendo a apreensão da dona Justina. Então assim, tá meio que desesperada, ele vai desencarnar, então ela meio desesperada, não dá para pegar das filhas? Não, porque elas não têm um equilíbrio mental. Então eles precisam de um auxiliar encarnado para doar esse fluido, mas que tenha um equilíbrio mental. E aí eles acharam quem? O Afonso. Não é que eles acharam, eles sabem com quem eles podem contar. E eles dizem que Afonso faz parte do grupo deles. Entendeu? De trabalhadores. Está encarnado, mas quando desdobra, trabalha. Nós temos as nossas equipes de trabalhos para o bem ou para o mal, dependendo com quem a gente tem afinidade. Fala, Zé. O Afonso está encarnado. Certo. Estava dormindo.
O fluido. Ah, tá. Certo. O espírito, ele está acompanhado do seu perispírito, mas ele lembra do fio ligado ao corpo material. Entendeu? Ele está em espírito, perispírito, mas ele emana o corpo. O corpo perispiritual está encharcado de fluido vital. Entendeu? Ele está encharcado. Tanto é, Zé Paulo, muito boa essa pergunta, que a gente vai ver o quê? No livro Obreiros da Vida Eterna, que já está no nosso canal, lembra daqueles espíritos que desencarnam, que os espíritos acompanham até o cemitério? E tem um caso muito peculiar, que ainda existia fluido vital no corpo e o espírito, o perispírito estava ligado. E aí os espíritos retiram esse fluido vital e devolvem para o universo, vamos dizer assim, que é o fluido universal. Por quê? Porque os espíritos sofredores, espíritos perturbados, eles buscam esses cadáveres e retiram esse fluido vital para que eles tenham a sensação de estar vivos. Só que o espírito que desencarnou, ele ainda tem fios ligados a esse corpo. Então, quando eles sugam esse fluido vital, o espírito que está desencarnando, que está no processo da desencarnação, eles ficam como se fosse um zumbi. Eles sentem tudo o que aconteceu com o corpo, essa sensação de ser sugado, eles ficam como se fosse um zumbi. Por isso que os espíritos protegem esses corpos, entendeu? Não é de todos. Por isso que nos cemitérios fica o espírito só aguardando cadáver. Tanto é que quando esse chegou, eles disseram: poxa vida, olha aí, esse daí está acompanhado, nem vai dar pra gente tirar nada. Lembra disso? Cara, parece filme de terror, né? Mas é assim. Entendeu? Então chegou quem? Chegou o Afonso. Não houve oportunidade para saudações. O orientador, tomando-lhe a destra, conduziu imediatamente à cabeceira do moribundo, dizendo-lhe com autoridade afetuosa, falando agora ao moribundo. Não, falando agora ao Afonso, que é quem vai doar o fluido. Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. Então o Afonso vai aplicar um passe. Foi para lá, colocou as mãozinhas sobre a cabecinha do Antônio. Por que a gente diz assim? Por que quando a gente vai aplicar o passe, a gente coloca as mãos sobre a cabeça? Para direcionar a energia. E porque aqui nós temos o centro coronário, que ele tem a capacidade de distribuir para todos os outros centros. Eu não preciso chegar com a pessoa, qual é o seu problema, onde é que está, e aí direcionar aquele centro de força. Não, direciona no centro coronário, que ele tem a função de distribuir para todo e qualquer onde está a dificuldade. Mas no caso aqui nós estamos falando de um AVC, né? O interpelado não pestanejou, não deu tempo nem de piscar, já estava lá, dando-me a impressão de um veterano em semelhante serviço de assistência. Ou seja, é um trabalhador novato? Por um acaso chegou lá, Afonso, é o seguinte, deixa eu te explicar. Não. Até porque, para ser um espírito com equilíbrio mental, já mostra a sua condição moral. E o fato de estar encarnado não tira dele a sua condição moral. Então ele faz parte da equipe de trabalho, só que ele está encarnado. Um veterano em semelhante serviço de assistência parecia sumamente despreocupado de todos nós. Não estava nem preocupado, então se sentia ali, fixando-se tão somente na obrigação a cumprir. Foi então que vi Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador. Então o Afonso está fazendo trabalho sozinho? A funcionar como verdadeiro magnetizador, recordando meus antigos trabalhos médicos nos casos extremos de transfusão de sangue, via-lhe perfeitamente o esforço de transferir
vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio, já moribundo. Não é Afonso que transmite, Afonso está lá orando com a mão, mas quem está fazendo o trabalho é Alexandre, tirando de Afonso para colocar. Aí alguém vai dizer, mas o Afonso vai ficar desvitalizado? Óbvio que não, porque é dando que se recebe. Ele é só uma antena, né? Ele é só uma antena. Fluido universal. Na qualidade de discípulo, acentuando minhas faculdades de análise, porque o discípulo é o aluno, né? Então, isso na minha qualidade de aluno, aumentando ali as minhas faculdades de análise, junto de preciosa lição, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente, à medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio. Quem que movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio? Alexandre e Afonso. O Alexandre também fazia esse movimento. É por isso, sabe, gente, que vocês sabem que eu estou passando, mamãe está nos momentos assim já, que tudo indica, já se preparando para retornar à pátria espiritual. Mas a minha oração, eu juro para vocês, eu não peço a Deus a cura. Eu peço a Deus a força. Porque a oração, ela tem um poder. Então, a força para que Deus possa fazer o que é melhor para ela e não para mim. Porque às vezes a gente quer a cura do ente querido porque a gente não quer lidar com o sofrimento da perda. E a gente não quer sofrer com o sofrimento. Mas a gente não sabe o que é melhor para o paciente. Seria egoísmo. Então, Senhor, seja feita a tua vontade e nos dê força para saber ser o Cirineu de que ela necessita. E a calma necessária. Pronto. Você vê aqui uma interferência de uma mãe, mas a Alexandre está atendendo o pedido. Por quê? Porque o senhor Antônio tem coisas sérias a resolver. Ele vai morrer, mas ele precisa de um tempinho para resolver o que tem de resolver. E ele já está há 20 anos viúvo. E tudo indica aqui que ele não arrumou nenhuma fofa, né? E não se fala aqui em esposa, né? Entrou no quarto, está ajudando ele, mas parece que não tem ninguém lá. Você ia falar, Murilo? Perdão. Só comentar, como a gente já viu na Revista Espírita, né? Ele fala que viu Alexandre trabalhar como verdadeiro magnetizador, que é um ponto que a gente sempre esquece, né? Seja ele magnetizador ou um médium passista, nunca está sozinho, tá? As pessoas acham que o magnetizador, ele faz tudo sozinho, e o médium é só intercâmbio. Então a gente nunca está sozinho. A gente não tem capacidade moral para realizar isso. Quando Jesus mandava os seus discípulos, e os discípulos elevavam o pensamento a Deus, a Jesus, eles estavam sendo a antena, a ligação. E era Jesus ensinando. Tudo que eu faço, vós podeis fazer. Agora sim, Jesus é médium de Deus. Jesus é médium, ele é o intermediário entre nós e Deus. Nós precisamos ir até Ele. Mas quem realiza o trabalho é Ele, não somos nós. Nós não temos amor suficiente para isso. Por isso que a gente diz que prece de manhã arrebenta a porta do céu, porque ela tem um movimento de amor muito grande pelos seus. Então isso faz realmente uma força muito grande. Tem colo melhor do que colo de mãe? É doido, passa tudo que é dor. Mesmo enferma, eu vou carregar a manhinha, né? Eu digo, me abraça. Ela me abraça, um abraço. Gente, um abraço energiza tudinho. Vem força, a gente não sabe nem de onde para carregar. Num abraço.
o colo de mãe, porque quando ela me abraça, ela me envolve de amor, e o amor alimenta a alma. Não tem isso, Deus o livre. Não é verdade? Foi então que vi Alexandre funcionar como um verdadeiro magnetizador, recordando meus antigos trabalhos. Na qualidade de discípulo, de aluno, acentuando minhas faculdades de análise, junto de preciosa lição, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente. À medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio, este revelava sinais crescentes de melhoras. Alexandre movimentava as mãos sobre o crânio, sobre o cérebro. Aí a criatura vê isso aqui, já quer inventar, né? Vai aplicar um passe e vai movimentar. Não, o nosso querido Afonso está de mão parada lá. Não consegue ver nada. Quem sabe onde atuar é Alexandre. O que o Afonso está fazendo, ele está doando a energia que Alexandre precisa para realizar o trabalho. Mas quem está fazendo o trabalho é Alexandre. Ele só precisava de um fluido equilibrado, material. Esse fluido anímico. Verificava sob forte assombro que a sua forma perispiritual reunia-se devagarinho à forma física, integrando-se harmoniosamente uma com a outra, como se estivessem de novo. Eles se direcionaram ao Antônio, ao corpo perispiritual ou ao corpo físico? Vocês prestaram atenção nisso? Você prestou atenção nisso? Alguém prestou atenção? Vou voltar. Não decorreu muito tempo, Francisco voltava seguido de alguém, tratava-se do companheiro. Não houve oportunidade para saudações. O orientador, tomando-lhe a mão, conduziu imediatamente à cabeceira do moribundo, dizendo-lhe com autoridade afetuosa. Porque o Antônio não estava desdobrado? Quando ele desdobrou, o corpo não ficou lá? E ele se direcionou ao moribundo, ao corpo. No momento da ação, ele começa a perceber que aí o corpo perispiritual que estava desdobrado e o espírito, ele começa a se acoplar perfeitamente ao organismo. Passou batido, né? Lembra que o Alexandre, ele retirou temporariamente o Antônio do corpo? Ele diz bem aqui assim, ó. Alexandre, que centralizara todas as atenções no enfermo, tocou-lhe o cérebro perispiritual, que ele já está desdobrado aqui. Aqui ele diz o cérebro perispiritual, e falou com autoridade serena: Antônio, mantenha-se vigilante, nosso auxílio pede a sua cooperação. Ele está falando com o Antônio desdobrado, mas o corpo moribundo está lá. Quando o menino é ótimo, né? Quando o Afonso chega, ele se direciona onde? A cabeceira. Ou seja, cabeceira o quê? O Antônio está o quê? Deitado, o corpo físico. E ali ele começa a atuar no corpo físico. No cérebro perispiritual, Alexandre resolveu. Mas precisava agora atuar no corpo físico. E aí, olha só o que ele diz. Movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio, já não é mais o cérebro do perispírito, porque o perispírito é o modelo organizador biológico. Este revelava sinais crescentes de melhoras. O cérebro de Antônio verificava sob forte assombro, ele ficou, ou seja, com a boca aberta, assombrado, André, que a sua forma perispiritual reunia-se devagarinho à forma física. Entendeu agora? Alexandre atuou no cérebro do perispírito e agora, junto com o Afonso, está atuando no corpo físico. O corpo perispiritual reunia-se devagarinho à forma física,
integrando-se harmoniosamente o corpo perispiritual, com a outra, o corpo físico, como se estivessem de novo em processo de reajustamento, célula por célula. Porque é interessante quando a gente fala na reencarnação, quando a gente diz que o espírito se liga no momento da concepção, é a primeira célula, e o espírito já se liga àquela célula. Quando ela divide em duas, ela já se liga às duas. Quando vai se multiplicando, né? Quando ele tem as 4 que vai se dividindo, ele se liga às 4, às 8, às 8, às 16, às 16, às 32, ele vai se ligando. Então, o corpo perispiritual, ele está ligado em nós, em cada célula. Mitose e meiose. Mitose e meiose. Célula a célula. Por isso que o processo da desencarnação é lenta. É lento. Então as células vão morrendo. E à medida que as células vão falecendo, vai acontecendo o processo do desenlace. Então não é um fio, é um cabo, né? Um cabo, vou chamar assim, com milhares de filamentos, vamos dizer assim, bilhões. É por isso, gente, que o meu comportamento psicoemocional adoece o meu organismo perispiritual, e o meu organismo perispiritual vai refletir no corpo físico essa enfermidade, ou os meus vícios químicos e morais adoecem o meu corpo físico, que vai adoecer meu perispírito. Então isso pode ser do perispírito para o corpo, como do corpo para o perispírito. Entendeste? Alimentações equivocadas. Eu vou destruir o meu sistema digestório, que vai destruir o modelo organizador biológico digestório. Entende, gente? Então a gente está vendo aqui um comportamento psíquico de preocupações, de muita preocupação, preocupações desnecessárias, e que teve que atuar na máquina cerebral do corpo perispiritual, e que isso está danificando o corpo físico dele. E o André Luiz diz que ficou chocado de ver a união novamente, e ele se depara com isso. Ele diz, é como se estivesse se unindo célula a célula. E ele diz, como se estivessem de novo em processo de reajustamento célula por célula. Depois de 1/4 de hora, quantos minutos? 15 minutinhos. 15 minutos. É pouco? É muito numa atuação magnética. Depois de 1/4 de hora, segundo o meu cálculo de tempo, ele deduziu, estava finda a laboriosa, a trabalhosa mesmo, intervenção magnética. E Alexandre, chamando a velhinha, acentuou. Vamos ver o que ele falou para a dona Justina. Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos, mas Antônio terá, no máximo, 5 meses a mais de permanência na Terra. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca as oportunidades, porque os reparos deste instante não perdurarão por mais de 150 dias. E não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo
no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos 5 meses. Toda cautela é indispensável. Olha, gente, depois que tu lê um parágrafo desse, tu diz, valha-me Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou dormir cantando, Senhor, fazei-me instrumento. Porque ele fala aqui que a grande maioria das enfermidades, das doenças e assim, dos processos de morte acontece à noite. Por quê? Porque o caboclo vai dormir e leva todas as preocupações para a cama. Rapidinho, que o tempo já foi. O coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria. Socorrer! A coitada está precisando de socorro. A artéria com os nossos recursos. Mas Antônio terá no máximo 5 meses a mais de permanência aqui na Terra. É igual quando você leva um carro que está, coitado, desequilibrado. O cidadão faz uma gambiarra lá e diz, olha, vai aguentar no máximo 60 dias. Vai ter que trocar peça, isso aí não vai aguentar muito tempo. É mais ou menos isso. 5 meses a mais de permanência na Terra. Se você pleiteou auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, porque era isso que você queria, não era, dona Justina? Para que ele pudesse resolver algumas encrencas, não vai perder essa oportunidade não, viu? Porque os reparos deste instante, é uma oficina mesmo, entendeu? Deu um reparozinho da máquina. Os reparos destes instantes não perdurarão por mais de 150 dias. E não se esqueça de preveni-lo. Como? Pelos processos da intuição. Antônio, faz isso. Antônio. Coitada, ela vai ter 150 dias de trabalho incessante com esse filho. Ou seja, tu tá achando que tu vai desencarnar e que vai te livrar não, é mãe até do outro lado. Ao nosso alcance. Quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, principalmente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação. À noite, tu tem mais oxigênio ou menos oxigênio? Menos oxigênio e mais circulação cerebral, sangue para o cérebro. E aí a probabilidade, aí tu já não tem menos oxigênio. Falta o quê, doutor? Aumenta a circulação sanguínea no cerebral. Pois é, a probabilidade do caboclo ter um AVC é muito o quê? Maior. E ainda com a cabeça funcionando, preocupado, isso, aquilo, outro. Então, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis. No campo vivo do pensamento. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos 5 meses. Toda a cautela é indispensável. Meu Deus, como a gente dá trabalho para a espiritualidade amiga, né? E o Antônio nem está sabendo de nada. Preocupação, a mãezinha que vai ter ralar tentando intuir essa criatura para pensar melhor, né? Foi bom, gente? Então vem aqui, fale aqui. Não, fale. Eu achei fantástico essa última parte aqui, ó, que os fenômenos mais sérios da circulação acontecem à noite por causa da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de
fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Não tem nada a ver com oxigênio, com isso, com aquilo, aquilo outro. A causa ele está falando aqui, que pelo pensamento a gente cria esses fantasmas. Exatamente. E desequilibram. Mas aí o que acontece? À noite, nós sabemos que existe uma predisposição. À noite. Mas aí o que acontece? Aí a criatura já é um lugar, já é um momento meio complicado. Que ela deveria, e ele ainda coloca assim, momento sagrado. Aí a criatura ainda vai pro leito e me leva todos os problemas do dia, aí fica difícil. Porque o que acontece? De dia ele deixou de pensar? Mas por que ele não infartou de dia? Por que ele não teve AVC de dia? Será que de dia ele não estava mais ocupado com as atividades do dia? E à noite que ele leva essas preocupações maiores? Tudo começa no pensamento. Pode ver o livro Pensamento e Vida, que já está no nosso canal. Emmanuel, explica tudo, tia. É verdade. Agora, olha só. Vou pegar aqui a Lígia, que ela disse, não, mas tudo é pensamento. Tudo é pensamento. Isso aí é um fato. Tudo começa no pensamento. Mas olha só. Vou voltar aqui, ó. E não se esqueça, mãezinha, de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, principalmente à noite. Tá aqui. Por quê? Quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação. Em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis. São as duas coisas, tanto a orgânica quanto o pensamento. Não é só uma, Lígia. A gente tem que observar também que ele está um caso específico de um moribundo. No nosso caso, se, por exemplo, tem uma programação para que eu tenha uma existência de 70 anos e eu ficar com pensamentos destruidores de dia e de noite, de dia e de noite, eu não chego aos 50. Aí eu morri aos 50, tadinho. Tadinho não sabe o que eu me autodestruí durante toda essa existência. Então são coisas que a gente para pensar, que a gente acha que não é nada, mas é. A intuição já seria da mãe, da Justina. Sim, mas quantos de nós não temos boas intuições para não se perturbar e a gente deixa isso para lá? O Murilo está falando aqui, tias, e as intuições, esse é o trabalho da mãe que vai ter. Mas a intuição não é uma imposição. Por isso que ele diz, você tem só 150 dias, pode dar certo e pode não dar. Porque a intuição é intuição, não é imposição. Então ela vai intuir, o filho poderá fazer ou não. Então isso aqui não está garantindo que ele vai resolver tudo que tem de resolver. Ele está tendo uma oportunidade. E é a mãe que pediu. E mérito muito mais da mãe. E para resolver problemas que a gente observa que é do coletivo. Então são intuições que chegam para nós todos os dias, gente. Boas e ruins. Foi bom, né? Gostoso, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
É por isso que a gente diz, quando a gente reencarna, existe um roteiro, existe um caminho, mas nós é que vamos traçando cada história desse roteiro. É por isso que o Chico dizia que prece de mãe arrebenta as portas do céu. Está encarnado, mas quando desdobra, trabalha. Nós temos as nossas equipes de trabalhos para o bem ou para o mal, dependendo com quem a gente tem afinidade. Quando Jesus mandava os seus discípulos, e os discípulos elevavam o pensamento a Deus, a Jesus, eles estavam sendo a antena, a ligação. E era Jesus ensinando. Tudo que eu faço, vós podeis fazer. Agora sim, Jesus é médium de Deus. Jesus é médium, ele é o intermediário entre nós e Deus. Nós precisamos ir até Ele. Mas quem realiza o trabalho é Ele, não somos nós. Nós não temos amor suficiente para isso. Que o meu comportamento psicoemocional adoece o meu organismo perispiritual. E o meu organismo perispiritual vai refletir no corpo físico essa enfermidade. Ou os meus vícios químicos e morais adoecem o meu corpo físico, que vai adoecer meu perispírito. Então isso pode ser do perispírito para o corpo, como do corpo para o perispírito. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos orar. Oremos. Amado Mestre Jesus, mais uma vez queremos te agradecer pelas bênçãos que estamos recebendo. Possamos, a partir de hoje, pensar nos momentos difíceis que estamos tendo no dia, esquecê-los, aliviar os nossos pensamentos e as nossas torturas, para que não tenhamos situações difíceis ao dormir, ao nosso repouso espiritual. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que recebemos, que às vezes nem sabemos. Possamos, assim, te agradecer, entender e aceitar, mas também termos intenções boas de prevenção do que estamos fazendo no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, que possamos retornar ao nosso lar em paz e com a mente sadia, absorvendo todos esses ensinamentos que hoje tivemos aqui. Que assim seja. Que assim seja.